dia de novo. Não? Vê lá agora, Denise, tá ok? Vamos ver? Então, bom, enfim, gente, né? Bom dia novamente para quem não nos ouviu, lá, os nossos amigos internautas, né? Eles fazem parte do nosso grupo, não tem jeito. Então, vai ser realizado um bingo beneficente para a COTIC. COTIC quer dizer Centro Organizado de Tratamento Intensivo à Criança. Crianças essas deficientes ou abandonadas. E nós estamos vendendo os convites para esse bingo. A data será dia 27 de setembro, é domingo que vem, das 15 às 20 horas. Será realizado no Acre Clube, lá na Avenida Gaurama, 540, no Jardim França. O valor é R$30, com lanche e bebidas não alcoólicas inclusos. Tá? As vendas podem ser... os convites estão com a Sandra, com a Cida ou com o Aquil. Então, dependendo do dia que vocês vierem ao centro, é só procurar um dos dirigentes. Tá? E o cartaz afixado com maiores detalhes está lá na varanda. E outra coisa também. A casa oferece um curso de apoio à gestante. Gente, é para quem estiver grávida, independente da condição. Quer participar? É só se dirigir. Com palestras sobre os cuidados durante a gravidez e com o bebê. Ao final do curso, faremos a doação do enxoval. Venha conhecer. O curso está acontecendo agora, né? É agora, tá? Lá embaixo, lá na garagem, na antiga garagem da casa, que hoje nós aproveitamos como sala de aula. Bom, gente, antes da palestra do Mauro, vamos fazer então uma prece para que possamos nos envolver com a espiritualidade aqui presente, essa espiritualidade amiga, acolhedora, que desde que adentramos por esta porta da rua, nos abraça, nos acolhe com muito amor e carinho. Vamos fazer jus a essa acolhida, onde nós sentimos que a paz e a tranquilidade poderá reinar em nosso íntimo quando nos dispomos a isso. Este ambiente que é totalmente higienizado espiritualmente, para que possamos nele adentrar. Então, vamos fazer parte desta festa que a espiritualidade promove a nosso favor para nos recepcionar. Né? E assim, Mestre amado Jesus, Deus nosso Pai de infinita bondade, aqui estamos. Vamos pedindo que as nossas mentes possam ser aclaradas neste momento, para que possamos assimilar todo o ensinamento da palestra. E assim, nós vamos pedindo licença para o início da nossa reunião. Que assim seja. Mauro, sua vez. Bom dia. O meu bom dia foi tão fraco que a resposta foi mais fraca ainda, né? Bom dia, gente! Ah, que bom, né? Agora sim, né? Afinal de contas, tá literalmente um excelente dia, né? Nosso inverno tá maravilhoso, olha o sol que tá aí fora, né? Esse é o nosso inverno. Imagine o verão, né? Você faz ideia de como vai ser o verão, se o inverno tá assim? Então vai ser uma coisa boa de nós enfrentarmos aí à frente. Mas se cada vez que nós acordarmos tivermos à disposição desse primeiro bom dia, vai ser terrível. Então eu prefiro o segundo bom dia para que realmente nós consigamos seguir à frente. Bom, hoje, nosso bate-papo daqui da manhã de hoje, nós falaremos a respeito de uma das asinhas que o ser humano tem. Todo ser humano tem duas asinhas. Vocês já viram essas asinhas? Já, né? Não conseguem enxergar as asinhas, né? Nós temos duas asinhas. A asinha da
sabedoria, da inteligência, da razão. Nós temos a asinha do sentimento, do amor, da caridade. São as duas asinhas que todos nós temos e precisamos identificá-las em nós, precisamos, como a Raquel mesmo falou, exercer a prática, que a caridade é o amor em ação. Então temos que fazer com que essas duas asinhas possam bater, nós alçarmos voos até o céu infinito. E nós vamos falar um pouquinho, né, daquela asinha que se diz respeito da razão. É algo que muitas vezes nós levamos num primeiro patamar para depois pensarmos num segundo patamar, que seria a asinha da emoção. E às vezes a gente faz, né, coloca os pés pelas mãos. Isso é normal, isso é comum. Mas vamos entender o seguinte. O tema de hoje é baseado no livro O Reino de Deus, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. E fala o seguinte, né? Porque imagine como deveria ser difícil para uma pessoa que observa, aponta, encontra no seu semelhante problemas. Deve ser difícil uma pessoa assim, né? Eu sei que não é o caso de vocês, mas imagine como deve ser difícil uma pessoa ter essa, né, olhar para a pessoa e medi-la dos pés à cabeça, observar cada detalhe. Quando a pessoa fala alguma coisa, não importa o tema que é bem conduzido, mas se ela falou uma palavra errada, é nesta palavra errada que ela vai pegar. Nossa, ele falou problema, que coisa absurda, né? Enquanto tem todo um outro contexto por detrás. Então, nós lembramos daquela passagem maravilhosa de Jesus, que está em Mateus, que fala o seguinte, né? Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho? Todo mundo lembra dessa passagem, né? Então a gente consegue encontrar, né? A gente vai olhar para o outro, ver um pequeno detalhe, aquele pequeno deslize e faz aquilo algo enorme. Em compensação, nós somos cegos de olhar para nós mesmos. E muitas vezes, aquilo que nós vimos de uma maneira muito grande no outro, é monstruosamente enorme em nós. E são poucas as vezes que nós, ao olharmos para o outro, não vemos no outro senão um espelho. Né? Eu olho para a pessoa, se eu vejo um problema nela, fatalmente esse problema também me acontece. E aí? Como fazer? Porque uma vez que nós vamos usar a razão para tentar identificar essas coisas, a gente já começa, então, já colocando dúvidas em relação ao que eu estou enxergando. Mas será que realmente a pessoa que está à minha frente, ela tem tantas dificuldades assim? Ou sou eu que enxergo sempre as dificuldades? Certa feita, Jesus caminhando com os seus apóstolos, como aqui, né, lá não tinha automóvel, mas também cachorros eram atropelados, enfim, morriam no meio do caminho, né? E os apóstolos vendo aquele cachorro já em estado de putrefação, mosca, uma série de coisas, queria que o mestre desviasse o caminho para não ver aquela cena tanto quanto desagradável. Então, vamos continuar por aqui mesmo. Daí olhou, daí eles viram, olharam, tentando ver qual seria a reação de Jesus, né? Jesus olhou, nossa, que belos dentes tinha o animal. Ok? Então ele percebeu, no meio de toda aquela podridão, a beleza da arcária dentária do canino. Então, será que eu consigo enxergar no meio do lodo, do lamaçal que eu me encontro? Será que eu consigo enxergar essa flor de lótus que brota? Que a flor de lótus brota no lodo, no lamaçal. Vocês já viram a flor de lótus? Ela é linda, ela é cheirosa, ela é volumosa. É fantástica. Né? A própria uva, né? A parreira, para que ela possa dar uma fruta de extrema docidez, as melhores frutas, né? Elas têm que estar plantadas em terrenos áridos, secos, pedregosos, porque a raiz vai ter que se esforçar para tentar encontrar os nutrientes
para que possa alimentar essa fruta. E aí, então, ela fica uma fruta mais vistosa, mais saborosa. É o esforço que a natureza faz na busca da sua própria evolução, do seu próprio progresso. Se a natureza faz isso, o homem, que é o senhor da natureza, não deveria fazer o mesmo? E se esforçar para buscar os nutrientes melhores? Ele tem a razão, ele consegue ter, através do cognitivo, transformar muitas coisas. Ele transforma pequenas moléculas em outras pequenas e faz, através da nanotecnologia, coisas fantásticas para o benefício da humanidade. Ele consegue, né, trazer tecnologias para nos refrescar num dia de calor e tantas outras coisas. Mas o homem ainda está palmilhando no trato de um com o outro. Né? Nós estamos aí questionando uma evolução, porque alguns padrões foram deixados de lado. Do respeito, do carinho, do abraço, do olhar, do bom dia. E muitas vezes nós deixamos de fazê-los porque nós julgamos o outro. Que forma que nós julgamos? Ah, ele é arrogante, ele é egocêntrico, ele é... Eu já coloco uma taxa, né, eu coloco na pessoa, né, algumas qualidades que eu penso que ela tem. E, na verdade, eu as que tenho. Jesus falou para a gente, né, não julgueis para não serem julgados. Mas eu julgo a toda hora, a todo instante. Eu comento toda hora, todo instante, porque a mulher, né, fala de maledicência. Nós homens, nós comentamos, nós analisamos os fatos. É diferente. Então a gente percebe que dentro desse meio campo que todos nós caminhamos, situações são nos colocadas à prova. Como? Desafios. Provas, né? Provas, desafios. E nós temos as condições necessárias, as forças necessárias, o entendimento necessário para vencer. Agora, eu quero vencer? Ou eu quero postergar e deixar isso para uma outra? Eu sou reencarnacionista, com a ideia de que existe um amanhã, amanhã eu resolvo. Amanhã vai ser tarde. Nós não sabemos. Somos trabalhadores de última hora? Se é última hora, a hora é agora. Ah, não, mas amanhã eu me acerto com aquelas pessoas que hoje eu não estou bem. Hoje já são 10 horas e 15 minutos do dia 20. Não vai ter mais 10 horas e 15 minutos do dia 20. Então, se acerte agora. Tá bom? E use, né, essa asinha que nós falamos, que é a asinha da razão, para não apenas julgar, que nós usamos essa asinha da razão, porque nós julgamos através do nosso conhecimento, ou pseudo-conhecimento. Mas vamos usar essa asinha da razão para que a gente possa ponderar situações. Porque só através dela que eu consigo discernir, ou seja, ter o discernimento, o conhecimento de poder o quê? Fazer o certo do errado. Tem que discernir essas coisas. Paulo falava, tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, a minha liberdade, ela está aqui, ao meu alcance. Mas eu não posso ultrapassar essa minha liberdade interferindo na liberdade do outro. Então, existe o quê? Tem uma parede aqui no meio que tem que ter esse respeito. Aí entra a razão e a emoção. Porque se eu colocar a minha liberdade acima da outra, eu estou o quê? Abusando desse direito. As guerras são isso, gente. Todas elas. Meu Deus é melhor que o seu Deus. É o primordial de todas. Né? Então, meu Deus é melhor que o seu Deus. Então, você não tem a tecnologia que eu tenho. Então, a gente começa a colocar e abuso do poder. É interessante porque nós nos esquecemos que todos nós somos filhos de um único Pai, de um único Deus. Então, por que o Deus dele é melhor que o meu Deus, se o nosso Deus é um mesmo? Percebeu?
Então, temos que ter, eu estou usando o quê? A emoção ou estou usando a razão? A razão. Estou pensando para poder identificar e entender a situação. Porque se eu uso a emoção, não, meu Deus, é melhor, eu vou para a briga. Tá, coloca isso, sai do macro-universo, vamos para o micro-universo chamado nosso lar, a residência, onde nós moramos. Tira o Deus de lado, né? Então, a minha vontade em detrimento da sua vontade, o meu desejo em detrimento do seu desejo. Não vai haver conflito, não vai haver? Eu estou certo, eu sei mais, eu mando em você. Como é que fica? Como é que fica esse trabalho racional que nós temos que fazer? Porque se eu deixar o lado emocional, eu desço das tamancas e parto para cima. Né? Foi maravilhoso, quem estava aqui, algumas pessoas estavam presentes no sábado na entrega da cesta básica. Eu fui agraciado pela oportunidade de estar aqui à frente também falando a respeito. E uma senhora, lembra-se, foi fantástico aquilo, né? Ela fez um pronunciamento muito bonito, muito legal, muito sincero e verdadeiro, e dela. E, resumindo, o cara ofendeu ela uma, duas, na terceira ela não teve dúvida, ela enfiou 5 dedos na orelha do cara, né? E foi muito interessante, né? Porque ninguém tem sangue de barata, ok? Só que a razão e a emoção tem que estar equilibrada. Porque senão vai acontecer isso mesmo. Mas, a partir do momento que você começa a entender, ninguém a criticou, mas ela começou a ficar com uma duvidazinha nela. E será que eu tenho que fazer isso de novo? Nós conversamos depois em particular. Plantei uma sementinha da dúvida. Aí faz com que ela possa o quê? Refletir numa outra ocasião. Não é assim? Que é muito fácil você vir aqui, gente, falar palavras bonitas. Aquilo que a Raquel falou, o importante é exercitar. Colocar em ação. Colocar em prática. A razão, quando disciplinada pelo coração esclarecido, compara as necessidades espirituais de cada um. E pela autoanálise, descobre que os mesmos defeitos de outros estão em nós mesmos. Ah, não, eu não sou desse jeito. Pois é. Nós não enxergamos quem somos. Lá para trás, né, temos o grande filósofo, Sócrates, que ele também, né, o grande filósofo da humanidade, não sabia tudo. Eu só sei que nada sei. Então, se uma pessoa como ele nada sabe, eu não sei muito menos ainda, né? Então, estamos aí tentando entender e compreender algumas coisas. Mas ele nos deu um grande ensinamento. Né? Ele conseguiu ler, interpretar o que estava escrito e colocar isso para que nós pudéssemos entender. No portal de Delfos estava escrito, conheça-te a ti mesmo. Quem é você? Quem é você? Você se conhece? Eu não sei. Eu não me conheço por completo. Digamos que hoje, mais da metade eu me conheço, mas não a tua cumplicidade. Então, estamos trabalhando aí, né? A vida está aí, sou jovem, 22 anos, ainda tenho um caminho a percorrer ainda, né? Então, eu consigo descobrir um pouquinho mais, entender, 22 anos de casa do caminho, estou falando, né? Quase, né? De casa de caminho. Então, a gente percebe o quanto nós temos que buscar este conhecimento. Quanto mais eu vou descobrir, mais eu vou me entender. Quanto mais eu me entender, menos eu vou errar. Quanto menos eu errar, mais eu vou progredir. Percebeu? É uma conta que diminui e outra que aumenta, para poder chegarmos numa coisa mais linear. E não é fácil nos conhecermos, gente. Porque conhecer, você vai ver que, puxa, então eu sou egoísta. Falar que egoísmo é uma coisa horrível, é um dos grandes chagas da humanidade, não sei o quê. E você se reconhece como egoísta. Quer ver um pequeno exemplo? Quem gosta de ler aqui? Maravilha. Quem já emprestou um livro para alguém? Ah, não, o livro é meu. O livro é meu. E se empresta, marca na agenda, registra para quem o dia que emprestou e vai cobrando, ó, passou já um mês, já você não vai levar o livro.
Nós somos assim, gente, é normal. Isso que eu falei de livro. Roupa e sapato, então não vou nem entrar no mérito da questão, né? Eu faço a caridade para com os outros quando o sapato está sem salto, está furado, daí eu dou, faço, fiz a caridade. Você usaria aquele sapato? Ah, não, ficou. Então você não fez caridade, você se livrou de um traste. Tá? Então muitas vezes nós confundimos, né, o ato da caridade de dispensar, de nos livrarmos de algo que está nos estorvando. Não. Colocar bem, entender bem aquela passagem do óbolo da viúva. Ela deu o que não tinha. Nós estamos fazendo como fariseu, estamos dando o que está sobrando. É fácil fazer isso. Tá? Se está demais, não vai. O que não serve mais, vai. Não. Pegue o que você gosta. Aí a gente vai entender o quanto somos egoístas ou não. Não vou nem comentar orgulhoso, tá? Então a gente pula essa parte do orgulhoso, né? Nem conheço. Eu me orgulho de ser humilde, né? Sinceramente, né? Então, meus queridos, a gente vai percebendo que cada momento, cada situação que a vida nos coloca é uma prova, é um teste para nós. Conversando com minha grande amiga Dona Maria, quando nós chegamos aqui, muito carinhoso da parte dela, perguntou como está a vida, como está acontecendo, né? E estamos caminhando, realmente, a gente busca, né, lá do fundo, do âmago das coisas, e aí, muito lindo, ela falou, mas cumpriu a missão. E é verdade, gente. E é verdade. Será então que, já que a única certeza que nós temos é que um dia nós sairemos deste corpo e seguiremos o nosso caminho, eu vou fazer esta viagem com tudo aquilo que eu precisava fazer completo? Será que eu vou deixar algum rabinho, um restinho para trás? Será que eu vou sair, né, levando aquilo que não me pertence? Será que eu vou colocar em exaltação aquilo que eu não sou? Porque eu não me conheço. Porque quando nós chegarmos a atravessarmos essa fronteira, chegarmos do outro lado, nós vamos ser recepcionados por quem? Por nós mesmos. Um grande painel vai se abrir e eu vou me olhar nesse painel. E vou ver, isso sou eu. Aí sim, vai haver choro e ranger de dentes, conforme o mestre falou. Choro e ranger de dentes, porque eu vou perceber que as oportunidades que eu tive para poder fazer alguma coisa, eu não fiz por não conhecer, né? Eu ia falar, cadê o advogado? É porque são os atenuantes. Eu não conheço, eu errei porque não conhecia. Então tá, beleza. Mas se você errou conhecendo porque você errou, você vai responder por isso. Okay? As duas coisas você vai responder. Lembra quando Jesus falou, a quem sabe, muitos açoites serão dados? É nesse caso. Porque você sabia. Se você erra por não saber, dá meia dúzia que tá bom, né, para aprender. Né? Se você erra saber, dá o dobro. Sabia? E fez porque quis. E se insiste de novo, aí triplica. E quantas vezes nós insistimos, repetimos e triplicamos os nossos erros? Muitas vezes nós reclamamos, minha mãe falava, né, de barriga cheia. Reclamando de barriga cheia. Mas... Oi? Toda mãe fala, né? Reclamamos de barriga cheia, né? Porque, ainda mais sabendo a história, né? Porque num tempo pretérito, não muito tempo atrás, né? No século passado, acho que com exceção de dois amiguinhos nossos, que é desse século que está presente aqui, todos nós somos do século passado, né? E lá no século passado, né, na metade do século passado, as dificuldades eram maiores que as dificuldades que hoje nós enfrentamos. Se hoje nós enfrentamos a falta d'água, é porque nós erramos no abuso dessa falta d'água. Okay? Mas, no passado, as tecnologias eram outras, o conhecimento era outro, e o homem tende a evoluir perfeitamente, é a razão usando. Uma pessoa que se encontra afastada dos urbes, né, afastada dos centros em desenvolvimento, vive lá no campo, sabe como plantar, ela não tem a inteligência, mas ela tem a sabedoria da vida.
E com essa sabedoria, ela me coloca muitas vezes lá para baixo. Né? Então, eu tenho que ter a humildade de eu encontrar com essa pessoa e poder conhecer, trocar conhecimentos, abrir, entender, aprender. Ah, não, eu fiz Harvard, não vou lá, não. E aí, o que eu faço? Né? Você fez Harvard e não consegue plantar uma árvore. Né? Impressionante. E ela sabe fazer isso. Por quê? Toda vez que eu apontar o dedo, que eu ver o problema no outro, que eu acusar, que eu julgar, na razão direta, eu serei julgado. Senão aqui, quando eu ver esse painel na minha frente, serei julgado por mim mesmo. Na oração dominical, nós pedimos perdão das nossas ofensas, não pedimos? Pai, perdoai os nossos pecados. Só que tem a segunda estrofe, qual que é? Assim como nós perdoamos a quem nos tem. Quer dizer o quê? Isso é assim como, na razão direta que eu perdoo, eu serei perdoado. Então, se eu não perdoar, o que vai acontecer? Numa semântica, numa lógica racional, eu não serei perdoado também. É lógico, não é lógico? Não é racional? E a gente fala todas as letras, né? Mas olha, a Raquel está me devendo R$1, então eu vou pegar a Raquel aqui. Pagar logo, né? Então, gente, quantas pequenas situações do nosso dia a dia estão à nossa frente e a gente, né, transforma aquilo em algo monstruoso. Antes de vir para cá, estava lendo o jornal e uma charge, né, falava o seguinte, né? A vida me deu limão. Eu fiz uma limonada, mas ninguém me deu açúcar. Né? Os grandes palestrantes que falam aí que essa vida te deu limão, faça uma limonada, aquelas coisas. Só que será que faltou açúcar, né? Diet, né? Então a gente vê o quanto que nós ainda temos que nos aprimorarmos, estendermos as nossas mãos. Olha o orgulho aqui, não, eu não vou estender minha mão jamais. Por quê, gente? Nós sabemos às vezes que nós precisamos de ajuda. Nós sabemos que às vezes a vida é assim, se eu estou ajudando aqui, amanhã ajudo lá. E assim vai, assim caminha a humanidade, estamos todos no mesmo barco, na mesma nau. O forte deveria proteger o fraco, isso seria a lei da vida. Mas muitas vezes o forte espizinha, amassa mais ainda o fraco. E aí é a lei humana, é diferente. Né? É a lei do quem tudo pode, que eu vou puxar eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha. Não dá. Já não estamos mais neste momento. Porque estamos numa transição planetária. Essa transição planetária, já estamos vendo acontecendo milhares de coisas aí. Né? Vamos colocar, não vou lembrar de lembrar, mas vamos colocar aí 20 dias atrás, 3 semanas, uma foto saiu no jornal e todo mundo ficou horrorizado com aquela foto daquela criancinha deitada na praia. É chocante, é degradante, é uma série de coisas que nos faz refletir, nos faz pensar, nos faz analisar. Aí aconteceu 2 coisas. Primeira coisa que aconteceu foi que o mundo percebeu que tem que fazer alguma coisa. Então começou a abrir as portas, suas fronteiras, para poder dar refúgio a essas pessoas. Mas não é simplesmente oferecer, tem que dar também condições de vida para essas pessoas. Porque não adianta nada eu abrir minha porta, vem todo mundo para cá, mas não só cabe 3 pessoas aqui dentro, como é que vai fazer? Não vai funcionar. Então, cuidado, tem que ter. Faltou o quê? Foi usado a asinha do sentimento, da emoção, não se usou a asinha da razão. Mas todo mundo foi lá, se chocou com a imagem. Mais para trás, vamos pegar, acho que foi no início deste ano, houve um atentado a um pasquim, a um jornaleco chamado Claude Herbeau. Né? E aí todo mundo colocou, esse Claude, uma série de coisas, e todo mundo ficou, né, a favor desse dito pasquim, não vou esse jornal, não sei nem como chamar esse negócio aí.
Obrigado, Paulo. Folhetim. Esse folhetim. Vocês viram qual foi a última dele? Sim. Tava a imagem de um personagem muito característico com a figura de Jesus que nós conhecemos, né? E do lado a criança afogada, né? Dizendo assim, realmente a Europa é cristã, porque enquanto Jesus anda pelas águas, as crianças muçulmanas morrem afogadas. Tá? Cadê o Gesiclode agora? Né? Então, a razão falando mais alto, a emoção falando mais alto. Então, muito cuidado com essas coisas que a gente vai pegando, vai do embalo, nós usamos a emoção e acabamos nos perdendo. Não sou de fazer nenhum neologismo aí, mas quem tiver a oportunidade de ler hoje um artigo na Folha de São Paulo, na segunda página, na terceira página, leiam. É muito interessante. Eu li 2 vezes porque falei, nossa, que barato, que interessante esse negócio aqui. Então, faço os convites para vocês lerem aqui, se tiverem a possibilidade. Tá? Na página 3, no painel do Tito, não sei das quantas, eu não vou lembrar o nome do cara. Foi ex-prefeito de São Bernardo do Campo. Não vou lembrar, é Tito alguma coisa. Eu também não, Paulo, eu também não. Mas quando eu comecei a ler, falei, não, vou até o final. E vale a pena. Vale a pena. Aí vou fazer política. Né? Mas vale a pena dar uma lida assim. A partir do momento que você começa, então, a usar a razão, você elimina, né, o ímpeto, que muitas vezes nós nos perdemos pelo ímpeto. O que é este ímpeto? Né? Aquele que vem do fundo do nosso âmago e vai e sai. Era aquilo que Jesus falou, né? Não é aquilo que entra que é ruim, que é o errado, mas aquilo que sai de mim que é ruim, que é errado. Porque uma vez que saiu, gente, não volta, tá? Aí eu tenho que fazer ato de contrição, me ajoelhar, me prostrar de joelho e pedir perdão, verdadeiramente, que eu errei. Mas entre o orgulho, a vaidade, percebeu quanta coisa? Então, vamos realmente pensar, né? Respirar, colocar a aguinha fluidificada na boca antes de falar. Né? Vamos contar até 10 vezes 10 vezes 10 para poder... Porque não é tão simples assim. Lógico, mais uma vez, ninguém aqui está fazendo cursinho para ser santo, ninguém aqui é santo, todos nós temos as nossas dívidas a serem resgatadas, todos nós temos os acertos a ajustarmos, façamos isso. Você pode fazer? Pode não fazer? Depende de você. Se eu não fizer aqui, se eu não acertar aqui agora, vou acertar amanhã. Se eu não acertar amanhã, vou acertar depois da manhã, mas você vai acertar. Cedo ou tarde. Já viu? Eu sei que também é um caso raro, mas quem está devendo alguma coisa a alguém, você pode até desviar, trocar de calçada, você sempre cruza com a pessoa depois, não é assim? O banco, então, né? Você toca o telefone, você já nem atende, fala que eu não estou, né? Aqui na vida, na carne, na matéria, eu consigo identificar essas coisas, é mais fácil para mim, né? E lá, na espiritualidade, no meu verdadeiro lar, é muito mais claro para nós isso. Só que eu não quero fazer. São juros que cada um vai pegar, né, quando chegar do outro lado. Então, muito bem, cadê os seus, né, seus talentos? O que você fez com os talentos que eu te dei? Ah, eu fiz isso. Muito bem, parabéns. E que mais? Mais nada. Mas eu não fiz o mal. Que bom, parabéns. Você fez o bem? O bem também eu não fiz. Então você não fez muita coisa, gente. Lógico que só o fato de você não fazer o mal, não desejar o mal, às vezes eu comento com os alunos que perguntam, essa peça tem o quê? Tem qualidade. O que é a qualidade de peça? Tem que explicar realmente o que é, qual é a vantagem, por que eu vou comprar a sua peça e não a outra peça. Então, você não fez o mal? Então você tem que fazer o bem. Nós não podemos ficar apenas no ato de não pensar, porque já hoje, no século XXI, estou falando dessa transição planetária,
É tua obrigação não mais pensar ou fazer o mal. Você tem que ter já essa consciência dentro de você. Nós mudamos? Nós mudamos. Ninguém mais anda armado, ou não deveria andar armado. Só quem é de direito, a profissão que é de direito, no caso, os guardas, para trazermos uma pseudo-segurança para nós. Mas a gente abre o jornal e vê que eles são os maiores culpados também. Por quê? É a mesma coisa que você der uma arma para uma criança. Ela não vai saber aquilo e vai acabar fazendo besteira. Tudo e qualquer situação requer discernimento, requer entendimento, requer um norte a seguir. A questão lá do século passado, voltando um pouquinho lá, os nossos pais, eles, da maneira que eles podiam, na razão direta do entendimento deles, daquilo que eles achavam que era certo ou errado, eles nos deram um conceito de religiosidade, não deram? Seja ele qual for. Nos falavam de Deus. Ó, Deus, Papai do Céu vai te castigar. Não importa a situação. Nos educou nesse sentido, de uma fé. Seja ela qual for, não importa. E que hoje nos faz, através do uso da razão, um entendimento melhor das coisas, ok? Nós pegamos hoje essas crianças de 9, 10 anos, sei lá o quê, a gente não vê muito isso. Porque os pais dessas crianças, na casa dos seus 30 anos, sei lá, deveriam fazer, não, quando crescer ela vai escolher a religião que ela quer. Aí vai ser tarde, gente. Por que vai ser tarde? Porque também, vocês vão lembrar desse ditado, que é de pequeno que se torce o pepino, né? Onde, se você não nortear a criança, ela vai, com toda, né, a criatividade, energia que ela tem, vem cada vez com mais energia, meu Deus, né? Vai começar a ir para caminhos que ela, o espírito dela, está querendo. E é nesse momento da infância que você, pai e responsável, tem que usar a razão para poder nortear. Não estou falando em pegar, amarrar ela no ventilador e com um taco de beisebol ficar fazendo. Não, não é esse tipo de coisa, gente. Mas nortear, falar de Deus, mostrar Deus, falar que Deus ama, não castiga. Olha a pequena e grande diferença. Se foi passado para nós que Deus está olhando e vai nos castigar, para nosso temor, né? Eu tenho que temor a Deus, tenho que temer Deus. Eu tenho que amar, tenho que ter amor por Deus. Já muda o conceito da criança? Já muda. E aí, então, porque eu já sei, então se eu sei, eu tenho que multiplicar aquilo que eu sei. Se eu reter o conhecimento, de nada vale o conhecimento, gente. Tem que multiplicar esse conhecimento. Desde que estamos na Terra, é porque somos todos necessitados de luz. Então, todos nós precisamos da luz. Não devemos, pois, julgar a ninguém. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho. Então, muitas vezes, nós, no caminho que percorremos, as trevas estão ao nosso entorno. As trevas, muitas vezes, nos tentam. E ao nos tentar, sabe exatamente aonde colocar o dedo naquela ferida da nossa fraqueza. Mas o que é a treva, gente? O que são as trevas? Não é a ausência da luz? Nada mais do que isso. E vós sois luzes. Vós podeis brilhar aonde forem. Portanto, vão ser luz do Senhor. Ficamos em paz. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Lembrando, né, Mauro, que Jesus, quando nos referimos a Jesus, o que nos vem? É o amor, o sentimento. Só que Jesus era puramente razão. Né? Então, a maneira da colocação cristã, às vezes nos surpreende.
Porque nós não sabemos interpretar por esse lado. Nós somos educados, é uma questão de cultura. A cultura cristã nos coloca Jesus como amor, sentimento, e nós esquecemos que a razão também pode estar nesse contexto. O sentimento, ele é norteado pela razão, não é? Só que nós não adaptamos esse conjunto, não é? Então nós vemos Jesus às vezes, não, só como amor, 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 mas era razão. Cada palavra de Jesus, cada contexto evangélico é pura razão. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, por gentileza. Esse conceito judaico-cristão que o povo ocidental ficou educado desde os tempos primórdios é diferente de um conceito oriental, onde eles trabalham muito bem esses dois lados, a razão e a emoção. Um exemplo pequeno. Ao término da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi dizimado não por uma, mas por 2 bombas atômicas. Então todo mundo fala que Hitler é o grande vilão. Sim, é. Mas quem que jogou as bombas? Foi o Hitler, gente? Não, não foi. Né? Então nós temos que fazer uma reflexão sobre essas coisas. Né? E Japão, naquele exato instante que ele assinou o armistício, o imperador falou, usando a razão, além da emoção, ele viu o povo dele dizimado. Falou, a partir de hoje, não invisto 1 centavo mais em equipamento bélico. 45. Passados 70 anos, quem que é Japão hoje? Uma superpotência, com tecnologia, um povo educado, um povo de progresso, uma série de coisas, né? Usando ele podia falar, não, estou com doído aqui, não, ele usou a razão. Se fôssemos nós, ocidentais, nós íamos pegar para esse viés, ia ter até agora construindo as primeiras pedrinhas. Quando teve o tsunami há 3, 4 anos atrás, não vou lembrar direitinho, que varreu também lá um pedaço, hoje, como se nada tivesse passado, porque eles vão lá, se solidarizam com os aflitos, resolvem, mas agem. Então é nesta razão que a Raquel está comentando, que o mestre também fez. Quando questionado, mestre, batam a minha porta, querendo, que eu faço com seus irmãos, com seus irmãos e com sua mãe? Ele diz, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Usando o que? O sentimento? Não, usando a razão, mostrando, nos chamando a todos nós a família universal que nós somos. Quando ele fala, mestre, nos ensina-nos a rezar, o que ele fala? Qual a primeira estrofe? Pai o quê? Meu? Não, Pai nosso, né? Então ele coloca o Pai para todos nós, falando que todos nós somos filhos de Deus. Daí, então, não, Jesus Jesus que é filho de Deus. Eu não sou. Como não? Muitas vezes nós esquecemos. Então está tudo escritinho. Mesmo se nós ficarmos presos na letra, mas se nós tivermos olhos para enxergar direito essa letra, nós íamos entender essa mensagem evangélica de Jesus. Lógico, ele está permeado de amor, mas com a razão por detrás. A razão é essa que no seu último e derradeiro instante, no madeiro infame, ele vem, em vez de blasfemar, praguejar, mandar todo mundo para aquele lugar, o que ele fala? Pai, perdoa-os. Ainda não sabem, né? Agora, a verdadeira frase poderia ser hoje dito para nós mesmos. Só que nós não podíamos estarmos nessa situação e entender Jesus batendo aqui nos nossos ouvidos, dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não fazem o que sabem. O trocadilho veio a calhar, né? É bem... Muito obrigada a todos, então. Pois é. Gente, então, qualquer dúvida, o Mauro continua aqui, né, Mauro? Só hoje. Só por hoje. Então, vamos. Vamos cerrando os nossos olhos materiais nesse momento. Vamos deixando que o nosso sentimento fale mais alto. Que toda aquela sensação de paz, de tranquilidade, possa se expandir, saindo de nossos corações, se espalhando e envolvendo carinhosamente a
todos aqueles irmãos nossos, encarnados e desencarnados, que neste exato momento, muito mais do que nós, necessitam de algo que podemos doar. E nós vamos com pensamentos carinhosos, invadindo todos os hospitais da face da terra. Vamos levando a cada leito de dor física o lenitivo da esperança, do reconforto, da compreensão do porquê existe este momento. Que médicos, enfermeiros e auxiliares, encarnados e desencarnados, possam neste momento captar a inspiração divina e aplicar a todos aqueles que sofrem. Vamos levando o sentimento do reconforto àqueles que nesta vida não possuem um lar, que perambulam pelas ruas, que habitam lares alheios, que possam compreender e aquietarem os corações, sentindo que é somente uma passagem, uma necessidade para um aprendizado maior. E que em cada momento há uma verdade divina trilhando cada vida. Vamos vibrando pelos nossos lares. Vamos levando uma luz muito intensa e depositando no centro de nossa casa. E que, como um sol, essa luz possa fazer com que seus raios invadam cada cômodo, cada aposento e cada coração de nossos familiares que ali habitam. E é assim que nós agradecemos imensamente pela reunião de hoje, pela extraordinária palestra, onde vamos levar esta lição para podermos refletir, para podermos equilibrar o nosso sentimento com o nosso raciocínio e usá-los de forma adequada. Que possamos ter uma semana harmoniosa, contagiando com o melhor de nós a todos aqueles que estão à nossa volta. E é assim que nós vamos encerrando esta primeira parte da nossa reunião, desejando a todos um bom domingo, uma boa semana. Que assim seja, graças a Deus. Gente, vamos agora.